conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo disse Jesus: as minhas ovelhas escutam a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu dou-lhes a vida eterna, e elas jamais se perderão, e ninguém vai arrancá-las de minha mão. Meu Pai, que me deu estas ovelhas, é maior que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do Pai. Eu e o Pai somos um. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, às vezes quando alguém me pergunta: o senhor está bem? Eu respondo, melhor só no reino dos céus, melhor só na glória celeste, sem dúvida nenhuma, e muito melhor estaremos lá. Olha o que João disse na segunda leitura, E aquele que está sentado no trono os abrigará na sua tenda, nunca mais terão fome nem sede, nem os molestará o sol, nem algum calor ardente, porque o Cordeiro está no meio do trono, será o seu pastor, e os conduzirá às fontes da água da vida, e Deus enxugará as lágrimas dos seus olhos. Olha que maravilha, o reino dos céus, a igreja celeste, o céu, meus queridos, essa maravilha que João falou para nós na sua visão do Apocalipse. O céu, a igreja celeste, é esse dom maravilhoso que nos espera, é a nossa esperança, é a promessa de Deus para cada um de nós, e nós desejamos isso. Quem não quer? Nunca mais ter fome, nunca mais ter sede? Quem não quer ficar abrigado sob a tenda de Deus? Quem não quer nunca mais chorar, não ter lágrimas? Quem não quer, meus queridos irmãos e irmãs, não ter mais doença, nem dor, nem sofrimento? Quem não quer nunca mais ter morte? Todos nós queremos isso, todos nós desejamos isso, e é essa a promessa que Deus tem para cada um de nós, porque se nós desejamos, é possível que nós alcancemos. Sem dúvida nenhuma, temos que ter a sinceridade, a verdade, que nunca vamos conseguir isso aqui nesta terra, de tudo. Claro que não. Por isso que a promessa do Senhor para nós não é para esta terra, é para a igreja celeste, aonde neste momento tantos irmãos e irmãs nossos já nos precederam e estão vivendo essa felicidade perfeita na presença de Deus. Que maravilha! Essa é a igreja celeste, para onde o Senhor quer que todos nós cheguemos um dia. A primeira leitura nos fala da igreja terrestre, dessa igreja que nós vivemos hoje. Termina a leitura do Atos dos Apóstolos, depois dos apóstolos Barnabé e Paulo ter saído, ter pregado, ter sido perseguido, ter sido expulso da cidade. Olha como termina. Os discípulos, porém, ficaram cheios de alegria e do Espírito Santo. Os discípulos do Senhor, meus queridos, nós que vivemos nesta vida, que estamos caminhando na igreja peregrinante, que é essa igreja aqui, que hoje está reunida em nome do Senhor para celebrar a Eucaristia, nós somos chamados a ficar cheios de alegria. Experimentamos a verdadeira alegria que somente o amor, a graça e a presença de Deus pode dar para cada um de nós, independente daquilo que nós estamos vivendo, daquilo que está acontecendo ao nosso redor. É o Senhor a fonte da verdadeira alegria. Por isso, o discípulo e a discípula de Jesus, o cristão católico, é chamado a peregrinar neste mundo com essa alegria, cheia do Espírito Santo, como disse o Papa no seu discurso de posse, Papa Leão, rumo à pátria celeste, rumo à igreja celeste.
rumo ao céu, rumo à felicidade eterna que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Nós somos chamados a ser e a viver cheios de alegria. Cheios de alegria do Espírito Santo, pela certeza que nos dá o Evangelho de hoje e a missa que hoje celebramos, que o Senhor é o nosso pastor, que o Senhor conduz a minha e a tua vida. Muito bonito que uma das primeiras imagens pintadas nas catatumbas pelos cristãos foi exatamente essa, de Jesus com a ovelha aos ombros. E é muito interessante que esses cristãos pintavam essas imagens nas catatumbas. E o que eles estavam fazendo nas catatumbas? Estavam escondidos. Era o único lugar que eles podiam celebrar a missa, porque não podiam ser cristãos. Os cristãos escreviam e desenhavam a imagem do bom pastor, mesmo tendo a cada dia seus parentes sendo assassinados, seus parentes sendo mortos, filhos, pais, mães, sendo entregues para as feras, sendo condenados simplesmente porque eram cristãos, porque queriam seguir e servir Jesus Cristo. E eles iam com essa certeza: o Senhor nos conduz. Ele é o pastor. Ele leva a nossa vida, Ele me leva nos ombros. As minhas ovelhas escutam a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Meus queridos, vamos escutar mais a voz do nosso bom pastor. O que nós temos escutado na nossa vida? Escutamos tantas coisas. Hoje, de manhã, eu vi um comercial que me marcou profundamente. Fazia muito tempo que eu não vi um comercial tão bom. Tão bom. É um comercial, pasme, da Vivo. Da Vivo. Um comercial mais ou menos assim. Mostra uma moça, uma jovem sendo acordada, né? E uma voz na frente dela dizendo: olá, bom dia, eu estou aqui. Aí daqui a pouco mostra ela relaxando, tomando banho. Aí a voz está na frente dela e vai dizendo para ela: por que você está relaxando tanto? Olha aqui, eu estou aqui. Daqui a pouco ela está lendo um livro, né? A voz: para de ler, me dá atenção, eu quero você. E ela vai olhando para a voz e fica meio angustiada, sabe? Aí ela está trabalhando. Por que você está trabalhando tanto? Você não está me vendo aqui não? Aí daqui a pouco ela está conversando com os amigos. Você está conversando muito com seus amigos. Vem conversar comigo, vem falar comigo, né? E ela dançando, e aquela voz estava sempre perturbando, e ela perturbada com aquela voz. Aí daqui a pouco ela acorda assim, né? Volta ao início e mostra. Na verdade, aquela voz, o telefone está na frente dela, ela precisa um monte de mensagem, vai tocando, e ela está relaxando a mensagem, e ela vai pegar o telefone, ela está lendo, ela pega o telefone, e ela está com os amigos, ela deixa de conversar com os amigos para pegar o telefone, ela está dançando, ela para de dançar para pegar o telefone. E muito interessante que o comercial termina dizendo isso, né? Aquilo que começou saudável se tornou uma coisa tóxica. É tempo, o quê? É tempo de desligar do tempo do telefone. Olha só que maneiro. É tempo de desligar nosso tempo no telefone. O comercial está vivo. Que realidade, que verdade. O ser humano cada vez mais está angustiado por causa de telefone. O tempo todo é toque, ninguém conversa mais com ninguém, está com a cara na tela. Famílias já não se reúnem mais para jantar. E quando se reúnem, cada um com o telefone na mão. Toda hora é coisa tremenda. A gente vive angustiado, ansioso por causa disso. É mensagem. É vídeo. É distração. É tempo de dar com o tempo do telefone celular. Meus queridos irmãos e irmãs, isso é muito sério. Nossa sociedade está virando uma sociedade doente por causa disso. Doente. Né? Vamos escutar a voz. Quais são as vozes que nós temos de escutar? Claro, porque depois a gente fica tanto tempo com a cara numa tela que a gente não escuta a voz de Deus. Que a gente não abre a sua palavra para meditar. Que a gente não reza. A gente não tem tempo nunca de conversar, de dialogar, de partilhar a vida. De fazer coisas saudáveis e belas. As minhas ovelhas escutam a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem.
Vamos escutar mais a voz do nosso bom pastor, né? E aqui nesta terra, sem dúvida nenhuma, as nossas melhores pastoras são as nossas mamães, né? Amanhã vamos celebrar o Dia das Mães e já celebramos nesta missa, né? Como é bonito o amor de uma mãe. Eu lembro uma experiência que eu fiz em Laranjeiras. Uma amiga minha teve gêmeos, nasceu de 2 prematuros, um faleceu, o irmão estava muito pequenininho, já estava numa incubadora, era muito difícil. Ela pediu para eu lá batizá-lo. E eu fui batizado, né? E batizei o Bento. Mas assim, o que mais me impressionou foi quando eu entrei na sala. Era uma sala maior do que essa. A quantidade de crianças prematuras ali. Já pequenininhos. Cheio de coisa, tomando remédio para poder respirar, cheio de negócio nos nariz, tão pequenininhos, né? E mais impressionante, cada incubadora daquela tinha uma mãe do lado, rezando pelo seu filho, pela sua filha, já tão pequeno, passava por aquelas dificuldades, chorando, né? E eu vi ali, caramba, esse é o amor de uma mãe. Uma mãe que é capaz de dar a vida mesmo pelo seu filho. Eu tenho certeza que todas elas, se pudesse trocar, trocaria com os seus filhos, para que eles pudessem estar bem e ela estivesse ali naquela incubadora. Tenho certeza absoluta. Esse é o amor de uma mãe. E como é bom a gente experimentar o amor de uma mãe. Como eu sou feliz, porque graças a Deus eu tenho uma mãe que me ama, que viveu a sua vida para os seus filhos, né? Lembro que quando ela me paragou, uma amiga dela falou com ela: olha, deixa de ser boa, arruma um homem para tu, para cuidar de tu. Ela olhou e falou: eu arrumar um homem? Eu já tenho 3 para tomar conta. E mais uma mulher que ela me manda. Vou arrumar outro homem? Preciso. A vida dela foi seus filhos, né? Tem gente que acha que eu tenho o direito de ser feliz. Sem dúvida nenhuma, todo mundo tem o direito de ser feliz. Mas uma mãe e um pai têm dever de fazer o seu filho feliz. É um dever, né? Como é bom a gente experimentar na nossa vida, e quanta diferença faz na nossa vida quando nós experimentamos e vivemos o amor da nossa mãe, que é um amor que mais se aproxima do amor de Deus, e como é péssimo, é ruim quando nós não experimentamos. E nós vivemos uma crise na nossa sociedade, uma crise do amor, que muitas vezes se manifesta na crise do amor de uma mãe. Numa crise de mulheres que já não querem engravidar, que já não querem ter filhos, porque dá trabalho. Uma vez eu estava com uma menina, ela foi me convidar para fazer o casamento dela. E na conversa, que bom, eu faço não sei o que e tal. Ela é uma moça bonita, um rapaz bonito, com condição boa de vida. Falei, poxa, os filhos de vocês vai ser muito bonitos, brincando. Não, padre, eu não vou ter filho não. Como assim? Deus me livre, eu ter filho. Filho dá muito trabalho. Eu quero sair, eu quero viajar, eu quero curtir minha vida. Começou a falar, mas sério? Ela não queria ter filho. Na hora que ela acabou de falar, eu falei, rapaz, você é muito egoísta. E se o mundo está assim, ruim do jeito que está, é pessoas como vocês, com um coração tão egoísta, tão centralizado em você mesmo. Eu não faço casamento nem aqui nem na China. E fui embora. Bravo. Mas é uma decadência do amor. Se uma mulher não quer ter filho porque dá trabalho, meu Deus do céu, o que ela vai querer nessa vida? Se o amor de uma mãe é o amor que mais se aproxima do amor de Deus e que mais pode elevar o ser humano e contribuir para esse mundo ser melhor, já não te digo, a pior decadência de uma sociedade, de uma nação, é quando se aprova a lei do aborto. Já não te digo as mulheres que querem matar os filhos inocentes no seu ventre, que já é completamente o contrário. Eu lembro uma vez, não sei se foi na Argentina, uma das últimas que aprovou a loucura, a insanidade das mulheres na rua, gritando, ai que bom, o aborto foi liberado, com a garrafa de vodka na mão. E felizes. Que decadência, que tragédia. Você comemorar, celebrar
Quando uma mãe decide matar o fruto do seu ventre, meu Deus do céu, nós vamos parar. Vamos pedir ao Senhor, para nós esse dom, que Ele nos livre disso. Que Ele renove nas nossas mulheres, aquelas que estão aqui, e aquelas que são católicas, que são cristãs, e das mulheres do nosso país. Esse amor que é tão belo, tão maravilhoso, que somente uma mulher pode oferecer para alguém. O Senhor, que é o nosso bom pastor, que entregou a vida por cada um de nós, renove isso no nosso coração. Peçamos a Deus por nós, pelas nossas mulheres, pelas nossas mães. Para isso é preciso escutar a voz do nosso bom pastor. Porque Ele que nos amou com um amor divino e entregou a sua vida por nós. Por isso, precisamos escutar menos aquilo que os telefones estão nos dizendo, aquilo que as telas estão nos falando e estão querendo nos ensinar. Não é à toa que Deus escolheu o cardeal. Ele escolheu o nome de Leão XIV. E ele disse por que ele escolheu. Porque Leão XIII foi o Papa que pegou a primeira Revolução Industrial, que estava destruindo a vida das famílias. E agora ele bota 14, porque pega também a grande revolução tecnológica que o mundo está vivendo, da inteligência artificial, da automação de tudo, de todo, onde o ser humano está sendo deixado de lado, sendo trocado pelas máquinas. Peçamos ao Senhor esse dom e essa graça, porque somente o amor do bom pastor, o amor de uma mãe, pode contagiar esse mundo e transformar num mundo melhor. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Professemos a nossa fé.